Bom pessoal, seja muito bem-vindo. Vamos aqui a mais uma aula aqui para a gente entender sobre o que é tensão elétrica. Isso aí, a gente usa isso todo dia, mas às vezes não sabe como como que funciona, né? A tensão elétrica, pessoal, nada mais é do que uma força, tá? É a força que impulsiona os elétrons nos fios, tá? Então esses elétrons aí, né, na camada aí do átomo, a última parte, a última camada é o elétron, né? Esses elétrons, a tensão é a força que impulsiona isso dentro do cabo elétrico, né? Que é a tensão, a força. Então precisa de uma força para impulsionar esses elétrons nos fios, nos cabos elétricos. Essa força nós damos o nome de tensão elétrica, tá? E também é a diferença de potencial entre dois pontos. O que isso quer dizer? Que ela tem uma potência, né, uma energia potencial para ser usada. Ela só está ali disponível. Por exemplo, nós temos aqui uma tomada, tá? Uma tomada de 127 volts. Nós temos ela aqui, ó. Pronta para ser usada, tá? Diferença de potencial. Nós queremos usar aqui uma carga, né? Nós queremos usar aqui uma carga. Então, ela vai fornecer a força para a gente, tá? Ela está ali como uma energia potencial, pronta para uso, né? Então, entre esse ponto e o ponto que vai ser usado, essa diferença, olha, são esses 127 volts para poder ser usado. É a força que tem ali para poder ser usada. Esse aqui é uma energia potencial, pronta para uso. Se você não usar, ela vai continuar ali. Então ela está pronta para você usar. Ela é fornecida como? Através da rede elétrica, né? Isso aqui nós estamos falando de uma tomada residencial. Então quem está fornecendo essa tensão, essa força para a gente? Essa força quem está enviando, quem está fornecendo é a energia da nossa rede, do nosso poste. Caso você tenha passado aí a primeira aula da introdução na parte elétrica, assista lá que você vai entender de onde vem essa energia elétrica, tá? Essa daqui é uma energia, olha, alternada, tá? É uma energia, essa aqui é um símbolo sinoidal, sinoide, né? Porque a energia elétrica, né, pessoal? Nós temos aqui o ponto mais baixo, nós temos aqui uma curva, né? Um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Então essa aqui é uma energia alternada, né? Que a gente chama de energia alternada. Ela vai no ponto mais alto, vem até o meio, né? Depois ela vem até o ponto mais baixo e volta. Então aqui, olha, nós damos o nome de 60 Hz, né? Isso daqui é frequência, tá? Olha. Frequência elétrica. Em uma tomada nós temos isso, né? A frequência e nós temos a tensão elétrica. É uma energia, uma diferença de potencial, olha, entre dois pontos. Essa é a nossa fase, o nosso nêutron, né? Nosso aterramento. Essa daqui é a energia elétrica. Nós temos aqui uma unidade de medida, tá? Por quê, pessoal? Isso aqui é uma grandeza elétrica e ela tem um padrão, né? Tem um símbolo, né? Tem um cálculo por trás disso daqui tudo. Então ela é padronizada. Assim como a gente tem o metro ele é padronizado. Ele tem uma unidade de medida, ele tem os seus cálculos específicos. Nós temos também Newton, né? Que mede força. Então nós temos aí outros cálculos também por trás disso. Nós temos aí a corrente elétrica, que já é outro cálculo, né? Que já é outra grandeza, elétrica, já é outra unidade de medida. Então isso é tudo padronizado. E a tensão elétrica, né, a unidade de medida dela é o volt, né? Então é o volt, alguns conhecem como voltagem, né? Voltagem. Ah, que voltagem é isso daí? 110 volts. Que voltagem é isso daí? 220 volts. Por que é importante a gente saber sobre energia elétrica, pessoal? Para poder a gente trabalhar. Vamos supor que a gente chegue numa residência. Eu tenho um colega, né, de trabalho que o ar-condicionado dele ele era 127 volts, tá? 127 volts. Ele estava ligando, não funcionava direito, não funcionava nada bem, tá? Quando ele foi perceber, pessoal, ele tinha chamado uma pessoa lá para poder ver a parte elétrica dele. Ele percebeu o seguinte:
que a energia que estava na casa dele era de 220 volts, aquela tomada só do ar-condicionado. Então, a última pessoa que estava morando nessa casa, ela provavelmente tinha um ar-condicionado que era 220 volts, a tomada continuou lá. E quando ele encaixou o ar-condicionado dele no lugar que foi ligar, graças a Deus não deu tempo de queimar, né? Não funcionava direito, ele tinha da tomada, não chegou a queimar, tá? Mas aí percebeu que era 220, ele não sabia, tá? Então alguém foi lá e consertou, né? Foi lá no poste e trocou uma fase por um neutro, por exemplo, né? Eram duas fases aqui. Então aqui é uma fase e um neutro. Então ele trocou um desses cabos de fase para neutro. Então virou 127 volts. Então é preciso a gente aprender sobre isso daqui até na hora de comprar um equipamento. Ou na hora de fazer um reparo na casa do cliente, que a gente precisa medir essa tensão elétrica. Ou até mesmo na hora de indicar para o seu cliente comprar um equipamento novo. Porque às vezes o cliente quer trocar de aparelho, né? Então você precisa saber e o cliente também precisa saber disso. Porque quando você vai ou no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, se você for, por exemplo, comprar um ar-condicionado, né? Aí você vai ver lá as características técnicas, você vai ver tudo lá. Inclusive, essa é uma informação muito útil que você tem que sinalizar para a plataforma, senão você não consegue comprar, é isso daqui, olha. 127 volts, 220 volts. Se você não sinalizar que você quer isso daqui, você não consegue prosseguir na sua compra. Você não consegue. Você precisa falar qual que você quer. Já fica marcado em alguma dessas opções na hora que você vai comprar. Então, se por exemplo está marcado em 110, mas você quer um 220, você desmarca aqui, né, na plataforma e marca 220. Por quê? Porque quando for enviado para sua casa esse produto, ele tem que ir na energia certa, tá? Porque se for na energia errada, você vai ter que devolver. É mais transtorno, né? Demora mais para você resolver o seu problema. Então você precisa saber disso daqui, até na hora de comprar. Então você que é cliente que compra, você precisa saber dessa informação aqui. Tem alguns equipamentos, por exemplo, a minha bomba de vácuo, a gente vai ter uma aula sobre bomba de vácuo mais lá na frente. A minha bomba de vácuo é esse daqui, olha. Bivolt, tá? O que isso daqui quer dizer? Que ele trabalha tanto em 127 volts quanto em 220 volts, tá? Mas eu preciso fazer uma seleção ali na hora, tá? Então, se eu quero trabalhar com 127 volts, na minha bomba de vácuo vai ter duas plaquetazinhas, né? Uma vai estar 115, mas é o 110 ou 127, tanto faz, né? É a mesma, mas lá está escrito assim. E a outra vai estar 230, eu acho. Se não me falha a memória, vai estar 230. Mas eu sei que é o 220. Então, ou eu coloco aqui, ou eu coloco, olha, aqui. Eu fui fazer um serviço recentemente e o que tinha disponível era 220 na tomada. O que eu fiz? Eu fui lá atrás da bomba de vácuo, selecionei para 220. Mas geralmente ela fica em 110. Aí se eu boto no 220 e ficar muito tempo, posso queimar a bomba. Então por isso que a gente precisa saber, olha, sobre tensão elétrica. Por exemplo, a gente quer medir, às vezes o compressor não está funcionando. Você precisa medir ali no compressor, né? As ponteiras de prova do multímetro, a gente vai ter uma aula sobre isso também. Se realmente está chegando os 127 volts lá, ou 220. Você precisa saber disso. Porque às vezes no caminho o fio está partido, tem o terminal rompido, o termostato está desligado, está desarmado, está ruim, né? Então você precisa saber disso daí, para ver se está chegando os 127 ou 220, aonde você quer que chegue. Porque, por exemplo, eu já cheguei na casa de cliente que a geladeira simplesmente não ligava. Mas era defeito da geladeira? Não, não era. Era o que? Era a tomada que estava sem energia elétrica. E aí eu medi que a ponta de prova na tomada não tinha nada, estava zerado. Como é que resolve isso daí? Eu cheguei a abrir a tomada e às vezes era um fio que estava partido. Esquentou demais, derreteu e não estava dando mais contato. Então não tinha tensão, não tinha esse potencial elétrico, não tinha. Então era só ajustar ali o cabo que
que ia funcionar normalmente, tá? Então é preciso a gente saber isso daqui, olha, tensão elétrica. Essa foi uma aula introdutória para tensão elétrica, né? Então aprendam aí, copiem, tire uma foto aí do quadro, ou print se você quiser, para você poder aprender, tá? Então esses 127 volts, onde a gente acha esses 127 volts? Na tomada, tá? Isso aqui é energia alternada.